Nesse momento, o São Pedro começa a perder, a psiquiatria francesa começa a dar espaço para a psiquiatria alemã do Krepper. A psiquiatria francesa do Pinel, do Esquirol, o tratamento moral era a ponta. O tratamento moral na enfermagem a gente colocava como uma relação de amabilidade, de firmeza entre quem cuida e é cuidado. Na psicologia, uma psicoterapia racional de acolhimento, de convencimento, de mudança de atitude. E na medicina, o próprio médico do Carlos Lisboa registra, que é uma relação diária do médico e do enfermeiro, que com inteligência e delicadeza tenta colocar a verdade dos fatos, regularizar o caos do espírito e transformar a imagem criada no delírio em algo que fosse do seu interesse. Isso é o melhor tratamento para um espírito em trevas. O tratamento alemão do Krepper é um organicista, ele é intrusivo. Todo anormal é uma forma de psicopatologia. Começam então novos tratamentos. Agora sim, não é mais o moral, são tratamentos médicos. São Pedro vai entrar num novo paradigma. É uma visão mais científica da cura. Tá? É quando começam a surgir essas questões doenças que são próprias da essência humana, começam a ser tratadas como patologias. Né? Avança então a psiquiatria, chamada de psiquiatria avançada nesse momento. O São Pedro, também nesse período, 1925, o doutor Jacinto Godoy, que vai ser o grande nome da psiquiatria nesses primeiros 50 anos no Rio Grande do Sul, ele tinha ficado 2 anos na Europa, mais especificamente em Paris, no serviço de Pierre Marie, onde ele volta com esse saber. Como ele tinha sido chefe de gabinete do Borges de Medeiros na época da Faculdade de Medicina, ele é encarregado pelo Borges de fazer um novo projeto para a psiquiatria no Rio Grande do Sul. Por quê? O secretário do Interior do Exterior, que era o Protásio Alves, que era médico, começa a notar que o São Pedro estava perdendo pacientes que eram aqueles contribuintes ou pensionistas, que eram 5%, mas que davam financeiramente um retorno bom para o hospital. Porque os seus familiares ficavam chateados que por terem passado no hospício, eles eram discriminados na vida diária da cidade. Então eles resolveram não deixar aqui os seus pacientes e mandar para outros hospícios, talvez no Rio de Janeiro. Então ele registra que deve-se mudar o nome de hospício para hospital, para não ficar essa peste de estar convivendo no hospício. Muda o nome a partir de 25, quando é feito o último regulamento do São Pedro, o 4º e último regulamento do São Pedro. Nesse momento, o doutor Jacinto começa a modificar, e a primeira coisa que faz é a criação do manicômio judiciário. Esse manicômio judiciário que está ao lado do São Pedro, que foi o primeiro fracionamento das terras do São Pedro, ele é criado no 6º pavilhão do São Pedro. Então, o prédio do São Pedro acolheria, então, 2 instituições, o Hospital São Pedro e no 6º pavilhão, o manicômio judiciário, né? Com direções, com regulamentos diferentes. O São Pedro, nesse momento, o doutor Jacinto ficava muito chateado, que sempre chegava no São Pedro os pacientes acompanhados pela polícia, sempre tinha que passar pela chefiatura de polícia. Então ele faz uma proposta ao prefeito da cidade, ao intendente Otávio Rocha, de se criar um posto de psicopatas em Porto Alegre. Porque ele usa como argumento que para aqueles doentes do corpo existe o doutorando, a ambulância, a enfermeira, o médico. E para os que têm doença da cabeça, o sabre da polícia. E ele consegue se criar, então, aqui na Zenha, um posto de psicopatas, que seria o primeiro atendimento, um tipo de posto de atendimento de emergência. Aí faria avaliação se precisava ou não vir para o São Pedro. Inclusive, a notícia da criação desse posto foi dada pelo Jornal Estado de São Paulo, na época. E outra coisa que ele compra é a nova colônia agrícola de São Pedro. A nova colônia agrícola de São Pedro ficava aqui atrás, 84 hectares, todo o jardim botânico atual, toda a ESEF da URGS, toda seria a nova colônia agrícola de São Pedro, e começa aos poucos a fechar a colônia agrícola de São Jerônimo, atualmente charqueadas. Outra coisa que ele faz é a criação de salas cirúrgicas no São Pedro. Está passando nesse momento, em 28, o 9º Congresso Médico Brasileiro em Porto Alegre. Todos os médicos vêm no São Pedro para conhecer as novas salas cirúrgicas do São Pedro. O Dr. Jacinto, em 1929, então, já com a nova ideia da psiquiatria alemã do Krepper, começa o primeiro tratamento em Porto Alegre, dentro do São Pedro, que é a malarioterapia. A malarioterapia é um tratamento que rendeu o primeiro prêmio Nobel de Medicina na área psiquiátrica, o Aregma, austríaco, em 1927.
Então eles acreditavam, essa era a ideia, que se tu inoculasse sangue contaminado de malária em pessoas com neurocífilis, que levava a paralisia geral progressiva, haveria, abro aspas, essa febre alta causaria uma convulsão, e essa convulsão ocasionaria a reorganização do sistema nervoso central. O problema era descobrir aonde tinha pessoas com malária no Rio Grande do Sul para trazer para São Pedro e fazer essa transfusão. Então existia um médico chamado Raul de Prímio, que era um parasitologista que vai descobrir que em Torres existia uma zona endêmica de malária, casualmente chamada Vila São Pedro, Colônia São Pedro. 454 casos em 10 anos de São Pedro, nós temos todos os casos conosco. O índice de reabilitação total da doença foi de 24,4%, parcial cerca de 23,7% e praticamente 50% nulo. Hoje a medicina não explica que seria devido a essa febre alta, mas que deve haver uma interação imunológica entre o espiroqueta da sífilis e o plasmódio da malária. O Dr. Jacinto, em 32, sai porque existe uma briga política. Ele era homem do Borges, o Borges não apoiou Getúlio na Revolução Constitucionalista, assume aqui o Flores da Cunha como interventor no Estado e tira o Dr. Jacinto de São Pedro. Ele vai ficar um hiato de 5 anos, porque ele vai voltar em 37. Nesses 5 anos, assume o médico mais antigo de São Pedro, Dr. Luiz Guedes, e a grande ocorrência nesse período vai ser ceder o espaço aqui do lado para se criar o Florense e não mais o manicômio judiciário ficar no São Pedro, mas ficar aqui no espaço cedido ao novo manicômio judiciário de Porto Alegre, bem como começar a esvaziar a colônia agrícola lá em São Jerônimo, lá em Charqueados, e trazer os pacientes aqui para a colônia agrícola nova, que o Dr. Jacinto tinha comprado aqui atrás, 84 hectares. Esses 84 hectares, o terreno para passar por trás do Hospital da PUC, subia Cristiano Fischer, voltava para Exef da URGS. Todo o Jardim Botânico, todo o Exef da URGS foi a nova colônia agrícola que o Dr. Jacinto fundou em 28. Mas em 37 o Dr. Jacinto volta e compra, no final, exatamente no ano de transição, o primeiro aparelho de eletrocardiografia. E saibam vocês que o embrião do Instituto de Cardiologia é aqui no São Pedro com esse aparelho. Tem uma lei que define que não pode ser mais professor não, funcionário público estadual e federal ao mesmo tempo. Isso aí faz com que 2 médicos, Dr. Luiz Guedes, Dr. Fábio Barros, e 2 laboratoristas, o Dr. Rafael Cabeda Sobrinho e o Dr. Samento Barata, desistem de trabalhar no São Pedro e continuem sendo professores da Faculdade de Medicina. Isso aí faz com que o Dr. Jacinto faça uma prova, um exame para que os novos médicos assumam o São Pedro. E nessa prova, nesse exame, vão passar Ciro Martins, Mário Martins, Vitor de Brito Velho e Luiz Silva. Vitor de Brito Velho foi o grande nome dos decentes da psicologia dos anos 40. Dr. Mário Martins, em 45, vai para Buenos Aires e começa a trazer a formação psicanalítica para o Rio Grande do Sul. O Dr. Ciro Martins vai em 51 e fica até 55 em Buenos Aires. Já era professor nessa época no São Pedro, desde 28. O doutor que vai pegar a especialização no Rio de Janeiro, que é o Dionelli Machado. Então, a gente afirma aqui, eu afirmo, que a história da psiquiatria gaúcha se confunde com a história do Hospital São Pedro, a começar com esses grandes nomes da psiquiatria gaúcha nesse período. É também em 37 que é fundado no São Pedro o Serviço Social Psiquiátrico, novidade em Porto Alegre. É criado o Serviço de Oftalmologia, de Otorrino, Serviço Social Aberto. É criado também a sala de serviço anatomopatológico, para estudos cadavéricos. O São Pedro cresce. Nesse mesmo ano tem 2 novos tratamentos, o tratamento de insulinoterapia, que eles acreditavam que injeções sucessivas de insulina em pacientes esquizofrênicos levariam a coma induzida. E isso faria que houvesse, abro parênteses para dizer, como aspas, que haveria um rompimento da consciência aliviando a opressão mental. Mas também nesse ano começa aqui a convulsoterapia por cardiazol, química, muito pesada, muito dolorida. Em 39, o São Pedro consegue formalizar aquilo que queria desde 25, a escola de enfermagem dentro do São Pedro. Essa escola vai durar, tem curso de 2 anos de duração, vai durar 14 anos, vai formar 13 turmas, 199 novos enfermeiros no São Pedro, para serem aproveitados no São Pedro.
É interessante que nessa época a psiquiatria francesa não acreditava que a enfermagem pudesse adquirir conhecimento em grupos seriados. Eles acreditavam que a enfermagem era vocacional, então não poderia ter salas de aula. E aqui no São Pedro vai acontecer isso, a sala de aula vai ser a cabeceira do paciente acompanhando os médicos. Em 1941, uma medida preventiva em Porto Alegre. Eles chamam todos os médicos, todos os professores das escolas infantis e começam a dar cursos aqui dentro, vai se chamar curso de biopsicologia infantil, para já identificar nas salas de aula os aspectos mortos das crianças e já encaminhar para tratamento. Em 43, esses são os anos de grandes mudanças no São Pedro em termos de tratamento. Em 43, aquele famoso grande polêmica, que é o tratamento da eletroconvulsoterapia. O Dr. Barros Falcão vai ficar ao longo do primeiro semestre de 43, vai pegar 90 pacientes, vai ser dado 1.212 procedimentos de eletrochoque. Esses vão dar 52,9% de recuperação total. De quem melhor respondeu foi a esquizofrenia da forma paranoide catatônica e psicose maníaco-depressiva. Desses 1.212 procedimentos, 10 acidentes, 2 considerados graves. Todo esse processo, todo esse projeto, foi publicado nos arquivos do Departamento Estadual de Saúde, que está conosco. Nada foi escondido, tudo foi publicado. No ano seguinte, o Dr. Luiz Ciula, Dr. Almir Alves, cirurgião, filho do Dr. Protásio Alves, tinham ido aos Estados Unidos e com o Hareg, tinham aprendido como seria feitas as lobotomias. Então, é feito a partir de maio a outubro de 1944, 10 pacientes. Dos 10 pacientes, o resultado foi 2 bons, 3 melhorados e 5 nulos. Em 50, essa década de 50 é chamada a década milagrosa, é a década que vão surgir os psicofármacos. Vai subir em 1954 a clorpromazina, chamada esvaziadora de hospício. Nos Estados Unidos, cerca de 500 mil pacientes, vai baixar em 20 anos para 191 mil. Ela vai ser antipsicótica. Em 1956 surge o clordiazepóxito, que é ansiolítico. E 2 anos depois, em 56, surge a imipramina, que é antidepressivo. Surge também o carbonato de lítio, que no primeiro momento era para mania, mais tarde para estabilizador de humor. Então, eles acreditavam que isso aí tudo vazaria o São Pedro. Não esvaziou, continuou aumentando até praticamente a década de 70. Tá? Em 57, fechando esse dossiê, acontece no São Pedro um novo paradigma. Cria-se aqui o curso de formação em psiquiatria da Faculdade de Medicina. Quem quisesse ser psiquiatra tinha que fazer o curso de formação de 3 anos de duração, forte embasamento psicanalítico dentro do São Pedro. Esse curso vai durar de 1957 até 1984, quando passa por clínicas. Era a referência nacional, o curso psiquiátrico com formação psicanalística era o São Pedro nesse momento. É criada uma unidade chamada Centro Psiquiátrico Melanie Klein, dentro do São Pedro, somente para as unidades, somente para os alunos da Faculdade de Medicina. Ele seria praticamente esse centro psiquiátrico dentro de São Pedro, seria o Departamento de Psiquiatria e Medicina Legal da Faculdade de Medicina de Porto Alegre. O São Pedro, o grande problema do São Pedro foi a superpopulação. Ele inicia com 41, no final dos 6 meses tem 72. Abre um parênteses, dos 72, 29 eram mulheres, 13 negros e 12 estrangeiros. No final, na mudança, na virada do século, passam por aqui, que é chamado de população transitante, 613. 1928, 1.494. 1938, 3.680. 1948, 5.492. E em 1957, quando termina esse estudo, passam por aqui 7.611. Dos 7.611 ficam no último dia do ano 3.280, 1.740 homens, 1.540 mulheres. Em 1928, também o Dr. Jacinto cria o livro de admissão. São livros das pessoas que aqui chegam, tendo entradas ou reentradas. E numera o primeiro, mais antigo que tinha aqui dos 1080, o número 1. E o primeiro que entrou no 1º de janeiro de 1928 seria o 1081. E em 40 anos, esse livro vai chegar a 150 mil lançamentos. Ou seja, em 40 anos passa pelo São Pedro 150 mil pacientes, entradas ou reentradas.